Olá, tudo bem? Sou o pastor José Dilson e este é o seu canal TV Bereana. E hoje estaremos falando acerca dos demônios. Você sabe quem são os demônios? Uma grande parte dos teólogos entendem que os demônios são anjos caídos que caíram com Satanás. Nós havíamos falado no vídeo anterior que houve duas quedas angélicas e a segunda queda aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram dentre elas as que mais lhe agradaram. Eu vou ter que citar aqui rapidamente alguns livros pseudoepígrafos, como o livro do Jubileu e o livro de Enoque. O livro de Enoque diz que desceram 200 anjos no Monte Hermon, se ajuramentaram de que eles tomariam mulheres, e a Bíblia diz claramente que esses anjos não foram expulsos do céu como Satanás e os seus anjos. Eles voluntariamente abandonaram o seu domicílio e deixaram o seu estado original, voluntariamente. Não puderam mais voltar para lá, uma vez que eles cometeram esse grande pecado. O livro de Enoque diz que os filhos dos anjos com as mulheres tornaram-se os homens de renome na antiguidade, chamados de Nefilins, ou gigantes. E qual a pena para esses anjos? Eles teriam que assistir à morte dos seus filhos do dilúvio. E diz o livro de Enoque que os espíritos dos gigantes seriam espíritos portadores de toda sorte de males, de peste para a terra. Desejariam comer, desejariam beber, seriam loucos por corpos. E ficariam vagando até o dia do juízo. Diz o livro do Jubileu que 1/10 destes demônios ficaram na terra e 9/10 foram lançados no poço do abismo. E esse 1/10 ficou submisso a Satanás. Então Satanás tem duas classes de súditos. Os anjos que caíram com ele, uma terça parte dos anjos, e os filhos dos anjos, os espíritos malignos, os espíritos maus, ou os espíritos imundos, segundo o Novo Testamento. Muito bem. Quando nós lemos na Bíblia, Levíticos 17:7, Deuteronômio 32:17, 2 Crônicas 11:15 e Salmo 106:37, onde Deus está denunciando que os filhos de Israel estavam sacrificando-os a demônio. Em Deuteronômio diz: vocês estão adorando deuses novos, recém-chegados, que os vossos pais não conheciam. Então, nas mitologias pagãs do mundo inteiro, Hesíodo, Homero, Heródoto e Platão citam os demônios como espíritos dos homens que viveram na Era Dourada. A Era Dourada, que é a Era antediluviana, ou aqueles que viviam, segundo Platão, na Atlântida. E Hesíodo diz que os demônios são os mediadores entre os deuses e os homens. E nós sabemos que em todas as mitologias, até na egípcia, quando Osíris e Ísis são filhos do céu com a terra, ou seja, de um ser celestial com o terreno, nas mitologias gregas nós temos a figura de Perseu, de Hércules e tantos outros personagens mitológicos, como aqueles que seriam fruto de um relacionamento de um deus, e aqui Deus entenda-se por anjos, com uma mulher humana mortal. E deste relacionamento nasceu homens e mulheres. Por isso, nas culturas pagãs tem deusas. Não há anjas na Bíblia, mas há deusas no paganismo. E aí Astarte, Astarote, Ísis e tantas outras. Isso aconteceu como fruto desse relacionamento. Desse relacionamento nasceu 3 famílias híbridas, diz a Bíblia lá em Números 13. Os Emins, os Azumins e os Refaíns. Muito bem. Depois do dilúvio, quando eles corromperam outra vez a raça humana, eles foram presos. Diz o livro do Jubileu, no capítulo de número 10, que Mastemas suplicou a Deus que 1/10 dos demônios ficassem sob seu governo. Agora vamos para o Novo Testamento, onde nós encontramos uma repercussão. Lá em Lucas 8, o endemoniado de Gadara, sobre ele estava uma legião de demônios. Jesus pergunta o nome, ele diz legião porque somos muitos. Mas a primeira coisa que eles dizem a Jesus é: não nos mande para o abismo, porque eles sabem que tem demônios presos no abismo. E lembre-se, os anjos que caíram com as mulheres, segundo 2 Pedro 2,4, eles foram para o Tártaro. Eles estão presos no Tártaro. No entanto, 9/10 desses demônios, segundo o livro do Jubileu,
foram para o poço do abismo. E em Apocalipse capítulo 9 será aberta a porta do poço do abismo e uma multidão de demônios vão sair de lá. E durante 5 meses eles estarão atormentando aqueles que têm a marca da besta. No Novo Testamento, eles são mesmo portadores de males. Tem demônio da surdez, da mudez. Uma mulher ficou 18 anos encurvada com o espírito demoníaco e Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios. Em todo o Velho Testamento, talvez o único caso de exorcismo que nós vamos encontrar é Davi tocando a sua harpa enquanto o espírito mau estava atormentando Saul. Mas há um personagem no livro de Zacarias, 2 mulheres com asas como de cegônia, voando e com o Efa carregando a iniquidade da terra, o que nos dá a entender que é uma figura perversa, uma figura espiritual maligna. Muito bem, a Bíblia diz em Atos que os fariseus faziam diferença entre anjos e espíritos. E é curioso que a Bíblia proíba que os filhos de Israel pudessem consultar mortos. Por que esta proibição na Bíblia? Levítico 20, verso 6, Deuteronômio 18, 9 a 11 e Isaías 8, 9. Quando, na verdade, a Bíblia diz que os homens que morrem, seus espíritos ou vão para o Hades ou vão para o paraíso, não ficam aqui. É porque os demônios são espíritos dos gigantes que morreram. E quando eles se manifestam em nome de homens que morreram, eles vão mentir. Então, essa é a razão da Bíblia proibir consulta a mortos. E interessante que no livro de Isaías, capítulo 26, versos 13 e 14, Isaías diz que estes seres não vão ressuscitar. E no mesmo capítulo ele diz, mas eu e os do meu povo vamos ressuscitar, a terra dará seus mortos. No entanto, estes não. Talvez por isso, lá em Apocalipse, quando diz que o mar dará conta de seus mortos e o além dará conta de seus mortos, e muitos teólogos entendem que no fundo do mar ou no mar está o poço do abismo, e não se trata de restos de corpos físicos mortais, porque caso contrário a Bíblia diria que a terra daria conta de seus mortos, e não é citada a terra. Talvez porque ali esteja o poço do abismo e os demônios serão os primeiros a saírem e o mar dará conta destes mortos. Talvez, não sei. Mas é de se pensar realmente nisso. Já dissemos no programa anterior que a igreja primitiva até o 4º século acreditava nisso. Júlio Africano, que viveu entre o ano 200 e 243, foi o primeiro teólogo da história da igreja cristã a levantar a tese de que os filhos de Deus seriam a descendência piedosa de Sete, os filhos dos homens a descendência de Caim. Só que a Bíblia não diz como os filhos de Caim começaram a se multiplicar sobre a terra. Pelo contrário, diz como os filhos dos Adãos, homens aqui, começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas. Vendo os Ben Elohim, os filhos de Deus, que as filhas dos Adãos eram formosas, escolheram dentre elas as que mais lhe agradaram. E para concluir, eu gostaria de citar aqui o pastor Lourenço Olson, o pastor e professor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, muito conhecido, Antônio Gilberto, no seu Manual de Escola Bíblica Dominical, publicado em 2008 pela CPAD, o livro o Plano Divino através dos séculos, de Lourenço Olson, é um livro muito conhecido dos assembleanos, e esses autores, eles afirmam textualmente que demônios não são anjos. Eles afirmam isso. No entanto, tanto Lourenço Olson quanto o pastor Antônio Gilberto, eles dizem que não é conhecida a origem dos demônios. Talvez seja um dos mistérios que vai ser revelado na eternidade. Não sei se talvez porque estão muito vinculados às suas denominações, mas é interessante no estudo que o pastor Antônio Gilberto ele faz, ele mostra a diferença entre anjos e demônios. Anjos têm corpos espirituais, demônios são espíritos desencarnados. Isso fica muito claro, nisso eu concordo. E G.H. Pember, autor do livro As Eras Mais Primitivas, da Terra, escrito em 1886, ele mostra claramente que este era o entendimento da igreja primitiva e mostra para nós claramente que os fariseus dos dias de Paulo, dos dias de Flávio José, acreditavam que os demônios eram o espírito dos gigantes, dos filhos dos anjos. Então nós estamos em boa companhia, acreditando assim. Mas Jesus disse que nós temos poder sobre serpentes, que são os anjos caídos, e os escorpiões e os demônios, e nada nos fará dano algum. E ele nos comissionou: eis aí vos tenho dado autoridade sobre todo o poder do inimigo. Qual a diferença entre poder e autoridade?
Um guarda de trânsito tem autoridade. O motorista de uma Scania, de um caminhão, ele tem o poder. Só que ele tem que respeitar aquele guarda franzino que está com um apito e uma farda. Nós, com o nome e a comissão que recebemos de Cristo, podemos parar os demônios e os anjos caídos. A nossa luta é espiritual, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito bem. Se você já é inscrito no nosso canal, eu quero te agradecer por isso. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho, aperte o joinha, compartilhe com os seus amigos, nos ajude a fazer crescer este canal. Quando chegarmos a 200 inscritos, nós estaremos fazendo live. E o próximo programa nós estaremos falando acerca do divórcio. O divórcio é bíblico? Há aprovação para o divórcio? Você vai saber no próximo programa. Muito obrigado, que Deus te abençoe.